Vai falar sobre a Lei Orgânica de Saúde Alimentar e Nutricional. Antes de iniciar falando da lei, vamos falar um pouco sobre os princípios da segurança alimentar e nutricional. O primeiro princípio é a universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada sem qualquer tipo de discriminação. É uma coisa que ainda temos a alcançar, uma meta, porque nesse exato momento, pelos dados do IBGE, existem aproximadamente 10,3 milhões de pessoas que ainda estão em insegurança alimentar e nutricional. Então, por aí a gente tira que essa universalidade e equidade ainda não foram alcançadas, mas que é uma das nossas pretensões com a Lei Orgânica de Saúde Alimentar e Nutricional, bem como a preservação da autonomia e respeito da dignidade das pessoas, como por exemplo, você não deve servir esse alimento de qualquer jeito para a pessoa. Será se esse alimento está seguro para aquela pessoa? Como por exemplo, a gente vê aqueles restantes de feira e tem aquelas pessoas, moradores de rua, catando aqueles alimentos que a gente não sabe nem se ainda estão apropriados para o consumo. Isso não deve acontecer em respeito à dignidade da pessoa humana. Outro princípio é a participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das políticas públicas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo. Essa participação social, ela vem falar principalmente para a população através das representações, como por exemplo, a associação de moradores, justamente para a formulação, dessas políticas públicas que vão estar auxiliando o acesso, bem como a qualidade e a quantidade correta desses alimentos disponíveis para toda a população. Por último, para mim o mais importante é o princípio da transparência, dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos critérios para a sua concessão. Então a gente tem aí essa transparência, a honestidade para falar quais são os recursos que estão sendo utilizados para promover essas políticas públicas e se esses recursos estão apresentando realmente resultados efetivos na população. Se não, redirecionar esse custo, trazendo talvez ao final maiores benefícios e melhores resultados. Agora a lei orgânica mesmo, a lei número 11.436 de 15 de setembro de 2006, ela vem para estabelecer diretrizes e ações para garantir o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, de modo digno e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Então esse alimento ele tem que ser qualitativamente bom para o consumo humano, ele tem que estar em quantidade suficiente para que aquela pessoa tenha um desenvolvimento correto, de modo digno, e também não pode estar comprometendo o acesso a outros tipos de necessidades essenciais. Tem até uma máxima falada por uma pensadora contemporânea que diz que quando o alimento faltou, todo o restante já faltou antes. E é uma grande verdade. Se a pessoa não está conseguindo ter acesso à alimentação, que é uma coisa básica, não existe... existem alguns casos de seres humanos que tentaram não se alimentar e morreram, mas não existe um ser humano que não precise se alimentar. Então, é uma coisa essencial para a vida humana e deve ser promovida a todos de maneira qualitativa e quantitativamente correta. Abrange principalmente 6 pontos muito importantes. Primeiro, a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar. Guardem a agricultura tradicional e familiar, porque cai muito em prova. E é uma das prioridades, principalmente também do governo federal. Do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição de alimentos, incluindo-se a água, bem como das medidas que mitiguem o risco de escassez de água potável, da geração de emprego e da redistribuição de renda. Então a gente vê aqui essa prioridade para a agricultura tradicional e familiar, que vai trazer esse maior acesso a alimentos orgânicos com menos produtos químicos, com menos agressão à natureza, uma sustentabilidade muito mais notável,
por meio desse formato de produção. No 2, a gente vai trazer aí a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos. Não adianta haver um tipo de produção alimentícia que consegue caracterizar quantitativa e qualitativamente como uma alimentação saudável para uma determinada população e isso trazer riscos para o meio ambiente, porque no presente pode até ser feita essa produção de alimentos em larga escala, mas com certeza no futuro, para as próximas gerações, não será mais possível por causa de modificações na qualidade do solo, na qualidade da água daquela região e até mesmo modificações climáticas. A garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população. Então, tem que ter qualidade sanitária, não pode ser um alimento de qualquer jeito, deve ter higienização correta, deve trazer os nutrientes que são necessários sim para a saúde e devem ter o desenvolvimento tecnológico desse alimento para conseguir produzir com certeza uma quantidade maior em espaços cada vez menores, bem como o seu aproveitamento, né, estimulando essas práticas alimentares saudáveis, bem como estilo de vida que vai trazer respeito à diversidade étnica e racial. Essa diversidade étnica, ela fala principalmente dessa caracterização da cultura da população. Não adianta você oferecer um alimento para uma pessoa que ela desconhece aquele tipo de alimento. Por exemplo, aqui no Brasil, uma vez passou no Instagram algumas imagens dos nossos amigos orientais, né, comendo carne de cachorro, uma exposição assim de um lugar parecido com um frigorífico, onde havia carne de cachorro. E isso para nós foi uma coisa assim altamente estranha, né? É uma coisa que a gente não faria. Já no caso lá na Índia, eles devem achar a gente horrorosos por estar consumindo a carne de gado, principalmente carne de vaca. Então, tem que depender dessa cultura. Não adianta você escolher os alimentos aleatoriamente ou os melhores alimentos. Você tem que respeitar o que aquela pessoa entende por alimentação ou ela não vai aderir àquele tipo de dieta. No 4, a gente tem a produção de conhecimento e o acesso à informação. Altamente importante esse ponto, né? Essa produção de conhecimento que vai trazer esclarecimento da população e esse acesso é que, de fato, efetivamente, vai fazer com que a população modifique seu comportamento. No 5, a promoção da saúde, da nutrição, a produção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social. Aqui a gente tem aí essa máxima de prioridade daquelas populações em insegurança alimentar ou em risco de insegurança alimentar, né, juntamente aí, para que a gente consiga que esse alimento chegue em quantidade e qualidade para toda a população, de maneira igualitária. No 6, a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, de comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do país. Ainda dentro do nosso país, a gente percebe diversas modificações culturais. Uma fruta que aqui no Nordeste a gente pode conhecer, pode fazer parte da nossa alimentação, quando chega lá no Sul já não é mais tão conhecida, já não é mais ali uma fruta característica daquela região. Então, mesmo dentro do país, a gente pode observar algumas diferenças culturais grandes. E aí a gente tem essa lei orgânica de saúde trazendo a redução da prevalência da desnutrição infantil, grandes números de famílias que enfrentam insegurança alimentar e nutricional, como eu já falei para vocês. Aqui é o dado do IBGE que eu falei, é um dado de 2018, né, de cerca de 10,3 milhões de pessoas estavam em situação de fome. Então a gente tem aí que, mesmo tendo essa lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, as suas pretensões ainda não foram alcançadas de maneira correta. E até que a população toda receba alimento de maneira qualitativa e quantitativa de maneira correta,
essa legislação ainda não vai ter alcançado a sua máxima. A obesidade e outras doenças relacionadas à alimentação inadequada têm se tornado cada vez mais frequentes. E olha que interessante, a comida de verdade vem perdendo popularização e aumentando o preço, enquanto que alimentos ricos em gorduras, açúcares simples e gorduras trans e com aditivos de sódio, eles vêm se tornando cada vez mais baratos e acessíveis para a população. Isso traz um descompasso muito grande. Enquanto parte da população apresenta obesidade, ganho de peso, sobrepeso, por uma alimentação inadequada, uma alimentação não saudável, outra parte da população passa por insegurança alimentar, fome, de fato. E a oferta de alimentos adequados e saudáveis depende não só da disponibilidade de recursos naturais, como a gente vê no nosso próprio país. É um país enorme, com a capacidade de produção de alimentos enorme também, e que exporta alimentos para o mundo e que mesmo assim ainda tem população passando fome, né, com indisponibilidade desse alimento, principalmente por má distribuição dos recursos públicos, por uma falta dessas políticas públicas. Às vezes tem a política pública e essa política pública não é cobrada, não é monitorada, então no final das contas não é efetiva de fato, mas também da organização e distribuição da produção e do acesso a esses alimentos, como eu já falei. E aí, de bônus, vou deixar para vocês estudarem e fazerem os seus mapas mentais e me mandarem o decreto número 8553, que vai ser complementar à Lei Orgânica de Saúde Alimentar e Nutricional de 3 de novembro de 2015. Também é muito cobrado em concurso e eu espero que vocês estejam estudando.